Adam Lesker não era um desses homens que pareciam ter tudo. Mas ainda assim se sentiam incompletos. Ele realmente tinha tudo: dinheiro, poder, respeito. CEO de uma das empresas de tecnologia mais influentes do país. Cada uma de suas decisões movimentava milhões. No entanto, algo essencial faltava em sua vida. Algo que ele não podia comprar. Ele estava sozinho. Havia enterrado todo o desejo pessoal sob camadas de trabalho e estratégia. O amor não figurava em sua agenda. Formar uma família, talvez, mas em um futuro incerto. Até que o tempo começou a passar mais rápido e, com ele, a consciência de que sua vida perfeitamente projetada estava vazia. Então surgiu uma ideia radical: ter um filho sem amor. Sem parceiro. Sem emoções. Apenas um contrato. Uma mulher que aceitasse ser mãe sob termos claros. Sem vínculos afetivos. Uma relação profissional. Fria. Legal. A proposta gerou desconforto. Alguns pensaram que ele tinha enlouquecido, outros que era uma jogada a mais de um gênio excêntrico. Mas Adam tinha certeza: ele queria ser pai do seu jeito. Começou a busca. Seleção rigorosa. Entrevistas. Testes. Análises. Tudo era meticuloso. Até que ela apareceu. Vera não era como nenhuma das candidatas anteriores. Não era sofisticada. Não tinha títulos prestigiosos. Nem modos refinados. Mas era autêntica. Seus olhos não buscavam aprovação. Falava pouco. Mas cada palavra era verdadeira. Por que você está aqui? Perguntou Adam. Tenho minhas razões. Pessoais. Prefiro não compartilhar. Não havia drama nem intenção de impressionar. Quando ele explicou os termos do contrato, nenhum vínculo emocional. Apenas um projeto de criação compartilhada, ela simplesmente assentiu. Está bem. Quando começamos? Aquela calma o abalou. Pela primeira vez, alguém não tentava entender o que ele queria ouvir. Não estava jogando. Era apenas ela. E isso o desconcertou. Assinaram. Nos primeiros dias, mal conversavam. Compartilhavam espaço, não emoções. Dois desconhecidos com um objetivo em comum: criar uma vida. Mas algo começou a mudar. Pequenos gestos. Silêncios compartilhados. Rotinas inesperadas. Adam a observava sem entender o porquê. Como ela tomava o chá. Como prendia o cabelo. Como baixava os olhos quando ele a olhava demais. Vera era gentil, mas distante. Não invadia. Não tentava agradar. Não agia como ninguém. E isso o intrigava mais do que qualquer currículo brilhante. Uma noite, a encontrou lendo no sofá. O que você está lendo? Jane Eyre. Um personagem complexo, comentou ele. Por isso eu gosto. Ela não deixa ninguém defini-la, respondeu ela. E com essa resposta, Adam percebeu que não podia mais tratá-la como uma simples signatária de contrato. A distância emocional foi diminuindo. Compartilhavam jantares, conversas breves, filmes assistidos em silêncio, nada físico, apenas uma presença que se tornava familiar. Necessária. Um dia, ele perguntou: você já teve um relacionamento sério? Ela o olhou sem hesitar. Não, nunca. Não por medo ou religião. Apenas, decidi esperar, porque acho que meu primeiro homem deve ver mais do que meu corpo. Ele não soube o que dizer. Aquela resposta o tocou mais do que ele quis admitir. Não era a virgindade o que o impactava, mas o que ela representava: integridade, força, escolha. A partir desse momento, algo mudou. A primeira ultrassonografia foi um ponto de inflexão. Um coração minúsculo batendo na tela. Uma vida, uma promessa. No carro, ele a olhou de uma maneira diferente. Você é diferente. Diferente de quem? De todos. Mas, principalmente, de quem eu pensei que precisava. Nunca quis ser mais do que sou, respondeu ela. Foi você quem começou a ver. E ela estava certa. Mas o mundo não entende o que não se encaixa no molde. Um portal de notícias vazou a história. CEO contrata mulher desconhecida para ter um filho por contrato. Fotos, rumores, acusações. Ele foi criticado por perder o juízo. Ela, por se aproveitar. Os sócios se alarmaram. O conselho pressionou: resolva isso. Afaste-se. Proteja sua imagem. Mas Adam já não podia. Naquela noite, ele chegou em casa e a encontrou fazendo as malas. O que você está fazendo? Estou indo embora. Não porque não te amo, mas porque não quero ser a sua ruína. Você não é minha ruína, disse ele. Você é minha resposta. Ela chorou. Estou cansada de lutar uma guerra que não escolhi. Então, Adam fez o impensável. Convocou uma coletiva de imprensa. Falou sobre tudo: o contrato, o respeito, a amizade, o amor que havia nascido sem permissão. Terminou dizendo: se amar alguém fora do molde é um erro. Sou culpado, mas nunca me arrependo de ter escolhido o coração quando tudo mais era cálculo. As reações foram mistas, mas já não importava. Naquela noite, ela o esperava na porta. O abraçou sem reservas. Já não havia muros entre eles. Não eram CEO e funcionária. Eram duas pessoas. Uma família. As mudanças chegaram lentamente. Adam começou a viver de forma diferente.
Fechava o laptop antes das 8. Acompanhava Vera nas ecografias. Preparava jantares. Decorava o quarto do bebê com uma dedicação nova. Tudo o que fazia, fazia porque queria, não por obrigação. Uma noite, enquanto dobravam roupas de bebê, ela disse: "Nunca imaginei encontrar isso em um contrato." "Nem eu", respondeu ele. "Mas talvez não tenha sido o contrato. Foi que nos escolhemos, dia após dia." Então, sem roteiro, sem música de fundo, perguntou: "E se rompemos o contrato?" Ela não respondeu. Apenas pegou sua mão. E foi o suficiente. O contrato ficou para trás. O que começou como um acordo frio se transformou em uma história verdadeira. Não perfeita, não de filme, mas profundamente real. Uma história nascida não do desejo de evitar o amor, mas de tê-lo encontrado sem querer. E de ter tido a coragem de ficar. Durante semanas, Adam se esforçou para se convencer de que nada tinha mudado. Que ele ainda era o homem racional, estruturado, alheio às emoções, e que Vera não passava de uma parte de um plano minuciosamente projetado. Mas seu corpo o traía. Sua mente também, porque ele começava a procurá-la nos espaços onde não devia estar. No eco da casa silenciosa. No aroma do chá quente. Nas tardes em que não havia e sentia que faltava o ar. Tentou resistir. Lembrava-se de cada cláusula do contrato. Sem sentimentos. Sem romantismo. Sem complicações. Mas os sentimentos não assinam contratos. A convivência, embora limitada, foi quebrando barreiras. No começo eram gestos neutros. Deixar uma xícara de chá quente na cozinha. Ligar o aquecimento antes de ela acordar. Pequenos atos de cuidado disfarçados de cortesia. Mas depois chegaram os silêncios compartilhados. Os jantares improvisados. As conversas madrugada afora quando a insônia os alcançava a ambos. A naturalidade com que suas rotinas começaram a se entrelaçar. A forma como ela começava a ler em voz alta quando notava que ele não conseguia se concentrar. O modo como ele deixava suas reuniões mais cedo se sabia que ela tinha uma ecografia. Ninguém mencionava a palavra nós. Mas tudo falava sobre isso. Uma noite, enquanto preparavam o jantar, Vera queimou o arroz. Adam soltou uma gargalhada espontânea. Era a primeira vez que ele ria de verdade em meses. "Você não tem ideia de cozinhar", disse ele. "E você também não", respondeu ela, erguendo uma sobrancelha. "Só finge muito bem." Ele a olhou, não pelo que ela disse, mas pela maneira como disse. Com aquela mistura de sinceridade e humor que o desarmava a cada vez. "Você percebe que isso não parece um projeto médico", murmurou ele. Sem pensar, ela o observou em silêncio. Depois baixou o olhar e disse: "Eu sei, mas não quero pensar demais. Só quero estar aqui. Enquanto pudermos." Essa noite, eles não se tocaram, não se abraçaram, mas ficaram sentados no sofá, ombro a ombro, até que o sono os venceu. Os dias passavam e algo intangível se instalava entre eles. Algo mais forte que as palavras. Vera continuava sendo prudente, reservada, não tentava invadi-lo, mas às vezes, sem querer, escapava-lhe uma carícia ao passar-lhe um copo. Ou um sorriso que durava mais do que o necessário. Adam se pegava esperando por ela ao voltar do trabalho. Parava no meio de uma reunião pensando se ela já tinha comido. Se estava cansada, se tinha sentido uma chuta do bebê. Até que uma noite, sem avisar, preparou um jantar completo. Um desastre, claro, mas quando ela chegou, exausta, e viu a mesa posta, ficou parada, os olhos brilhando. "O que estamos comemorando?", perguntou. "Que você chegou em casa", respondeu ele. Não houve necessidade de dizer mais. Mas nem tudo era fácil. Uma noite, Vera acordou chorando. Pesadelos, hormônios, lembranças. Adam a ouviu de seu quarto e, sem pensar, foi até ela. A encontrou sentada na cama. Tremendo. "Você quer que eu fique um pouco?", perguntou ele. Ela não respondeu. Apenas fez um movimento afirmativo com a cabeça. Ele se sentou ao seu lado. Não se tocaram, mas estavam juntos. Ela começou a falar, com voz baixa, quase quebrada. Contou coisas que nunca tinha mencionado. Que sua mãe a abandonou quando ela era criança. Que foi criada pela avó. Que viveu com medo de confiar. Que por isso aceitou o contrato, porque não queria amor. Mas controle, segurança. "Mas com você", disse ela. "A cada dia fica menos seguro. E mais, real." Ele não soube o que dizer. Apenas a ouviu. A primeira vez que alguém lhe mostrava as rachaduras sem vergonha. Sem máscaras. A gravidez avançava. E com ela, a proximidade. Compartilhavam mais do que espaço. Compartilhavam a espera, a incerteza, a ilusão. Um dia, em uma loja de bebês. Enquanto escolhiam um berço, uma mulher mais velha se aproximou. "Que linda casal vocês fazem", comentou. Sorrindo, Adam sentiu Vera se tensar. "Obrigado", respondeu ele, sem pensar. Quando a mulher se foi, Vera se virou para ele. "Você sabe o que acabou de fazer?" "Eu sei", admitiu, "mas por um momento, gostei de ouvir isso." Ela não disse nada. Mas naquela noite,
O beijou pela primeira vez. Foi um beijo lento, tímido, desajeitado, real. Na manhã seguinte, ele a encontrou preparando café como se nada tivesse acontecido. Mas em seus olhos havia algo diferente. Uma mistura de paz e medo. Como se tivessem cruzado um limite do qual não sabiam se podiam ou deviam voltar. Estamos fazendo a coisa certa? Perguntou ela. Eu não sei, disse ele. Mas pela primeira vez na minha vida. Não quero ter todas as respostas. O relacionamento, antes programado e asséptico, tornou-se imprevisível. Havia ternura, sim, mas também insegurança. Vera não sabia se deveria seguir em frente ou parar. Adam lutava entre o que sentia e o que sempre acreditou que deveria ser. A tensão cresceu quando o contrato, no papel, já não fazia sentido. Estavam apaixonados, mas nenhum dos dois se atrevia a dizer isso. Até que, um dia, sem querer, brigaram. Por ciúmes, por medo, por insegurança. Não entendo por que você está distante, disse ela. Porque eu tenho medo, respondeu ele. Porque isso não estava no plano. Porque eu te amo, e não sei como lidar com isso. Ela o olhou, imóvel, depois sorriu. Eu também não sei. E o abraçou. A partir desse dia, eles pararam de fingir. Não havia etiquetas, nem definições. Somente um vínculo nascido da verdade. Começaram como estranhos, como parceiros, como partes de um contrato sem alma. Agora, eram algo que não precisava ser nomeado. Porque quando a alma reconhece o outro, não precisa de papéis, somente presença. E assim, o amor que não deveria existir. Começou a escrever sua própria história. Não como nos contos de fadas, mas como na vida. Entre pausas, passos em falso, sussurros, mas com uma verdade que nenhuma cláusula poderia conter. A calma que haviam construído, embora real, era frágil, como um castelo de areia à beira-mar. O amor entre Adam e Vera havia crescido em silêncio, sem nome ou anúncios. Mas agora, o mundo os observava, e o mundo não perdoa o que não entende. Tudo começou com um vazamento. Uma notícia em um portal sensacionalista: o CEO Adam Lesker assina contrato para ter um filho com uma desconhecida e acaba morando com ela. O título veio acompanhado de imagens roubadas, especulações maliciosas e comentários cruéis. Em poucas horas, a história explodiu. Programas de televisão, redes sociais, colunas de opinião, todos opinavam, todos sabiam melhor do que eles o que estava acontecendo em sua intimidade. A empresa recebeu ligações de sócios nervosos. Os investidores começaram a se agitar. O conselho de administração se reuniu em emergência. Essa situação pode nos afundar, disseram. Precisamos de uma resposta imediata. Elimina, afaste-se, salve o que resta. Adam, que sempre fora o símbolo do controle e da previsibilidade, sentiu a pressão esmagá-lo pela primeira vez. Não por sua reputação, mas por ela. Por Vera. Ela que não havia pedido esse escândalo. Que nunca buscou atenção. Que agora aparecia nas capas de revistas. Insultada, reduzida a etiquetas cruéis, oportunista, escaladora, mãe por contrato. Uma noite, ao voltar para casa depois de um dia de crise na empresa, Ada notou o silêncio estranho. Entrou no quarto e a encontrou com uma mala aberta sobre a cama. O que você está fazendo? Perguntou. Com a voz trêmula. Vera levantou os olhos. Havia calma em seu olhar. Mas também resignação. Eu vou embora. Por quê? Porque eu não quero ser a sua ruína. Nem a do nosso filho. Não aguento mais. Me sinto exposta, marcada, julgada por algo que eu nem sei como começou. Adam se aproximou, desesperado. Você não é minha ruína. Você é minha razão. Minha resposta. A única decisão que não me arrependo na minha vida. Ela respirou fundo, segurando as lágrimas. Eu estou cansada, Adam. Cansada de lutar uma guerra que nunca pedi. E foi nesse momento que tudo nele mudou. No dia seguinte, Adam cancelou reuniões, ignorou alertas legais e de imagem, preparou um comunicado pessoal e convocou a imprensa. Diante das câmaras, jornalistas, investidores e milhões de espectadores. Ele falou: sim, houve um contrato. Sim, começou como um acordo legal. Mas o que aconteceu depois não se assina no papel. Foi respeito, foi verdade, foi amor. Contou como a conheceu, como ela nunca tentou manipulá-lo. Como, aos poucos, sem querer, sem buscar, se apaixonou pelo seu silêncio, pela sua força, pela sua humanidade. Se escolher o coração é um erro, então sou culpado, mas não me desculparei por amar. Não me arrependo de escolhê-la a ela. Quando todo mundo me dizia que eu deveria deixá-la. A sala ficou em silêncio. As reações chegaram imediatamente. Alguns o chamaram de corajoso. Outros, um tolo sentimental. As ações da sua empresa caíram brevemente. Alguns investidores o abandonaram, mas ele não vacilou. Pela primeira vez, ele não estava jogando para vencer. Estava jogando para viver. Naquela noite, ao voltar para casa, ele a encontrou na entrada. Ela havia visto tudo. Não disse nada, apenas o abraçou, forte,
Como se o mundo finalmente tivesse ficado para fora. Já não havia contratos. Já não havia medo. Somente eles. Os dias que seguiram não foram fáceis. Mas foram reais. Adam começou a reconstruir tudo. Não sua imagem. Não sua carreira. Sua vida. Desligava o celular à noite. Aprendeu a cozinhar sem estragar a massa. Ia às aulas pré-natais com Vera, segurando sua mão durante cada exercício absurdo. Ela, por sua parte, voltou a sorrir com plenitude. Já não precisava se esconder. Já não era a mulher do contrato. Era simplesmente Vera. E isso bastava. O amor que antes evitavam agora crescia sem restrições. Uma noite, enquanto dobravam roupas de bebê, Adam a olhou. E se parássemos de fugir, sussurrou ele, e se parássemos de nos esconder atrás de desculpas? Ela o olhou, sem entender. O que você quer dizer? Que se você achar que está certo, dessa vez, poderíamos assinar algo. Mas não com cláusulas, não com condições, apenas com a promessa de nos escolher todos os dias. Ela não respondeu, se aproximou, o beijou, e com isso, disse tudo. Começaram com um contrato. Agora, restava apenas o amor. Um amor que não se explicava, mas que se sentia em cada canto, em cada risada compartilhada, em cada madrugada em que ele se levantava para preparar chá, em cada carícia sobre a pele de sua barriga crescente. Eles haviam cruzado um limiar do qual não podiam voltar. E não queriam. A razão dizia que tudo isso era uma loucura. Mas o coração já tinha decidido. Depois da coletiva de imprensa, o mundo não parou. As notícias seguiram seu curso. E os títulos continuaram mudando de tom. Mas a história de Adam e Vera já havia deixado sua marca. Alguns o chamaram de herói. Um homem que rompeu as convenções por amor. Outros, mais críticos, o consideraram um homem que perdeu a cabeça. Alguém que transformou sua vida privada em um espetáculo público. Mas o que o mundo não sabia era que a verdadeira batalha havia começado para Adam e Vera nos dias seguintes. Não era uma luta contra a mídia ou contra as opiniões dos outros. Mas uma luta interna. O amor havia chegado de uma forma inesperada, de um contrato que parecia impessoal. E embora agora ambos soubessem que se amavam, o mundo ainda era um lugar perigoso para uma história como a deles. Adam já não era o homem calculador que havia sido. À medida que o tempo passava, suas prioridades mudavam. Já não se media pelo sucesso empresarial ou pelos feitos visíveis. Seus feitos agora eram menores. Mais íntimos, preparar o jantar para Vera. Acompanhá-la nas consultas médicas. Estar presente nos momentos cotidianos que antes lhe pareciam triviais. Mas não era só ele quem mudava. Vera também havia renunciado à mulher que foi antes do contrato. Já não se escondia. Já não aceitava ser apenas uma figura à margem. Tornou-se uma mulher que tomava decisões. Que se levantava cada manhã não com medo, mas com esperança. A gravidez de Vera chegou ao terceiro trimestre. A casa se encheu de risos e caos. O espaço que compartilhavam, antes silencioso e frio, agora transbordava de vida. O quarto do bebê estava pronto. Adornado com detalhes que Adam nunca imaginaria cuidar. Cada almofada, cada manta, cada brinquedo, havia sido escolhido com a mesma dedicação que ele colocava em uma apresentação de negócios. Mas dessa vez, ele não fazia isso pela empresa. Ele fazia isso pelo seu filho. Uma noite, enquanto ambos estavam sentados no sofá, Vera pegou sua mão, olhando-o com uma suavidade que ele mal podia compreender. Sabe, nunca imaginei que acabaria aqui. Com alguém como você, disse ela. Com um sorriso tranquilo. Adam a olhou, confuso, mas agradecido. O que você quer dizer? Perguntou. Você, nós. Achei que sempre seria a garota que não se deixava prender por ninguém. Achei que nunca precisaria de um homem. Mas aqui estou eu, esperando um bebê com você. Vivendo uma vida que nem nos meus sonhos mais loucos eu teria imaginado. Adam respirou fundo, sentindo uma emoção avassaladora percorrê-lo. Eu acho que também me sinto assim. Não me sinto como o homem que assinou aquele contrato há um ano. Eu me sinto diferente. Como se, finalmente, estivesse vivendo de verdade. Vera o olhou, entendendo perfeitamente o que ele queria dizer. Ela também havia mudado. E o relacionamento deles, o que começou como um acordo frio e calculado, agora era uma história de redenção, de amor, de pequenos, mas significativos, sacrifícios. O dia do parto chegou de forma inesperada. Vera estava em trabalho de parto. E Adam, que havia se preocupado tanto com o controle, se via incapaz de fazer qualquer coisa além de ficar ao seu lado, segurando sua mão, dizendo que tudo ia ficar bem. A dor e a angústia de Vera se refletiam em cada movimento que ela fazia. Mas ela também encontrava consolo na presença de Adam. Ela não estava sozinha. Nunca mais estaria. Finalmente, o choro de seu filho ecoou pela sala. Um choro pequeno, mas cheio de vida. Adam a olhou, maravilhado, enquanto Vera, exausta mas feliz, segurava o bebê nos braços. Ele é perfeito, disse Vera, com um sorriso no rosto.
olhando para o filho com olhos cheios de amor. Adam não pode evitar se emocionar. Aquele menino, que havia sido o resultado de um contrato, agora era o centro do seu mundo. Ele é nosso filho, respondeu ele. Quase sem palavras, sentindo uma gratidão profunda. Nos dias seguintes, quando o bebê já estava em casa, Adam e Vera perceberam algo que nunca haviam esperado. O relacionamento que haviam formado não era apenas um pacto para criar uma família. Era uma família real, com suas imperfeições, com seus desafios, mas também com momentos de genuína felicidade. Nos primeiros dias de paternidade, Adam enfrentou um sentimento que nunca havia tido, o medo de não ser suficiente. Ele não era mais o homem que estava no topo de sua carreira. Agora, ele era pai, e a paternidade não podia ser medida por números ou gráficos. Mas foi nesses momentos de vulnerabilidade, nesses instantes de dúvida e amor, que Adam entendeu o que realmente importava. A família de Adam e Vera não era perfeita, nem de perto, mas o que eles tinham era real. Eles se levantavam todas as manhãs com os olhos brilhando. Não porque tudo estivesse no lugar, mas porque sabiam que estavam juntos. Que haviam criado algo que valia a pena. O contrato já não era mais que uma lembrança. Uma lembrança de como começaram. Mas não de quem eram. O que importava agora era a vida que haviam construído. Não como começou. Um dia, enquanto passeavam pelo parque com o filho nos braços, Adam olhou para Vera e disse: "Nunca pensei que poderia ser tão feliz com o que não planejei." Ela sorriu. Às vezes, o melhor é o que não planejamos. O que nos encontra sem avisar. Adam a olhou, e pela primeira vez em sua vida, soube que havia encontrado seu lar. Não era uma mansão nem uma empresa bem-sucedida. Era ela, e seu filho, e aquela vida que decidiram construir juntos. Nos meses que se seguiram, Adam e Vera enfrentaram novos desafios. A pressão da sociedade, as críticas, as expectativas externas, mas juntos, com seu filho, encontraram a força para seguir em frente. O amor que haviam cultivado não era um amor romântico de filme. Não era perfeito, não era fácil, mas era autêntico, e essa era a única verdade que importava. A família, a verdadeira família, não se constrói com contratos. Constrói-se com amor, com decisões difíceis, com momentos pequenos e grandes que definem o que realmente significa fazer parte de algo.